Hoje eu vou te mostrar definitivamente o caminho comum que pacientes com dores lombares, dores cervicais irradiadas para as pernas ou irradiadas para os braços costumam passar. A gente está cansado de todos os dias aqui em consultório receber pacientes que passaram por triagens através da medicina e da fisioterapia que tentam justificar essas dores através das alterações que são encontradas nos exames de imagem. Atualmente, nós sabemos que as pessoas que não têm nenhuma dor também apresentam alterações nas imagens. Alterações estas como hérnias de disco, como espondilodiscoartroses, bicos de papagaio, protusões discais, alterações como abaulamento e degenerações, desidratações discais, artrose, inflamações, pressões na medula, pressões no nervo, mielopatias, espondilolistese, um bocado de nome feio, né? Escorregamento de uma vértebra sobre outra. E o que isso traz pra gente de informação? Se eu comparar uma pessoa que tem dor versus uma pessoa que não tem dor na mesma faixa etária, de 20 a 80 anos, e se a gente fizer uma ressonância magnética nesses dois grupos, nessas duas populações, com dor e sem dor, a incidência, a prevalência, a ocorrência dessas alterações são iguais nos dois grupos. Isso leva a gente a entender que não dá para justificar mais a dor do paciente por causa da hérnia de disco que apareceu na imagem, por causa do abaulamento da artrose, da degeneração, da desidratação que apareceu na imagem. É preciso investigar mais a fundo, investigar o contexto do paciente, investigar a modificação das respostas sintomáticas. O que quer dizer isso? Se eu estou aqui em pé e eu começo a ter dor lombar e essa dor lombar desce para minha perna, quando eu sento, se minha dor aliviar quando eu sento, eu sei que o meu corpo gosta da posição dobrada. Se a minha dor piorar quando eu sento, eu vejo que ela não gosta da posição dobrada. Se eu chego e dobro a minha coluna para trás e vejo que alivia, minha coluna gosta da posição esticada. Então, essas informações que eu estou te passando aqui derrubam aquele mito da postura. O mito da postura que diz que você tem que ficar o tempo todo ereto e elegante, que recai em peso sobre mulheres que têm essa pressão social para estarem sempre bonitas, magras, com abdômen negativo, e cai por terra um outro mito. A questão de que se eu tenho um abdômen forte, eu melhoro da dor, porque meu abdômen protegeria minha coluna, estabilizaria minha coluna. E quando a gente pega nesses estudos científicos e compara pessoas com dor versus pessoas sem dor, as pessoas com dor já têm uma atividade muscular muito grande comparada às pessoas sem dor. Então não faz sentido a gente continuar ativando essa musculatura com core training no Pilates, com posturas no RPG, com low pressure fitness, LPF, que muita mulher gosta de fazer, né, para contrair mais ainda o abdômen. Se você tem dor, principalmente sua dor é crônica, tem mais de 3 meses, muito provavelmente você está ajudando sua dor a continuar, a perpetuar. E você pode não estar melhorando por causa disso. Então, o que esses pacientes fazem? Eles vão no ortopedista, o ortopedista passa um exame de imagem anti-inflamatório e é muito fácil de explicar que, sua hérnia está batendo no nervo, por isso que dói, seu nervo está inflamado, vamos desinflamar. E aí você toma um anti-inflamatório, você melhora paliativamente, depois volta a ter dor. Que inflamação é essa que não cessa? Quer dizer, você tem uma dor inflamatória, mas não tem uma doença reumática. E se você não tem uma doença reumática, em 3 semanas a 3 meses, o seu corpo auto-resolve a inflamação. Então, como é que essa inflamação não cessa? Que justificativa é essa? Que está sempre inflamado, eu tomo remédio e não melhora. Não está vendo que não é inflamação? Uma outra coisa, muitas pessoas e muitos profissionais ficam repetindo insistentemente a ressonância magnética para dizer que a hérnia cresceu e operar os pacientes. E o que acontece? Quando a gente compara populações com hérnia de disco
e compara essa população enquanto a sua incapacidade, dificuldade de realizar as tarefas do dia a dia, e compara essa população em relação à intensidade da sua dor, a gente encontra o seguinte: existem pessoas que têm a hérnia gigante e têm capacidade pequenininha e têm a dor numa intensidade muito leve. E existem pessoas que têm uma hérnia pequenininha e têm uma dor gigante e uma incapacidade gigante. E quando a gente para pesquisar a fundo, a pessoa que tem mais dor e mais incapacidade e a hérnia pequenininha, ela foi bombardeada de informações amplamente negativas a respeito do seu diagnóstico. Informações como: sua coluna é frágil, sua coluna é de um vovô de 80 anos, sua coluna está degenerada, você não pode mais fazer musculação, não pode mais fazer caminhada, você tem que virar peixe, entrar na água e fazer hidroginástica. Tá, e a gente vive subaquaticamente? Não, a gente vive fora da água. Quando ele voltar para a carga diária do dia a dia, que a gravidade incidir sobre a coluna, ele vai voltar a ter dor. Então vai ser mais uma coisa paliativa na sua vida. Então isso já derruba o mito do fortalecimento muscular, isso derruba o mito da postura, isso derruba o mito da inflamação, e isso derruba o mito e a crença das pessoas de que quanto maior é a hérnia, maior a intensidade da sua dor. Então, eu sei que essa informação pode ser nova para você, ou pode ser muito afrontosa se você já foi nos maiores hospitais do Brasil, nos profissionais mais renomados do Brasil, e eles te disseram tudo isso ao contrário. Eu entendo, e se eu fosse paciente e estivesse no seu lugar, com certeza agora eu estaria confuso, mas a palha da minha esperança, o fogo da minha esperança não apagaria. Eu tentaria fazer o que esse cara que está falando coisa diferente tem para sugerir para o seu caso. Porque o que acontece aqui é que os pacientes entram por essa porta aqui do consultório e eu falo para eles brincando, é uma brincadeira super séria. Venha com a mente aberta, porque eu vou te ensinar tudo ao contrário do que você aprendeu, eu vou te falar tudo ao contrário. E ou dos dois, ou você me chama de doido e nunca mais volta aqui, ou você para, escuta o que eu tenho para falar, se submete ao tratamento, nem para dizer que ele não presta no final. Então, fortalecimento, alongamento, aparelho, técnicas passivas que você deita na maca e recebe tratamentos em vez de participar dos tratamentos, inflamação, tudo isso parece não funcionar nas últimas 2 décadas para essa população com dores lombares, dores cervicais irradiadas para a perna e para o braço. Então, quanto mais você acredita nessas crenças equivocadas que eu acabei de exemplificar aqui, mais tempo você passa com dor. E o que o paciente não entende é que o tempo que ele está perdendo na fisioterapia convencional, botando manta térmica, ondas curtas, micro-ondas, botando ultrassom, calorzinho, choquinho, fazendo alongamento, fazendo um bocado de exercício aleatório que não tem nada a ver com o problema dele, é o tempo que o problema dele está cronificando e está se tornando cada vez mais difícil de lidar. Uma outra coisa que esses pacientes com dores irradiadas acabam negligenciando é o aspecto psicossocial. Não só os pacientes, mas os profissionais crônicos que não têm entendimento nenhum sobre o que é dor. Não ache que eu entendo de dor porque eu sou fisioterapeuta. Não ache que o ortopedista entende de dor porque ele é médico. Não, definitivamente não. Dor é uma matéria que nenhum de nós vemos na faculdade. A dor tem uma disciplina que é optativa nas faculdades de medicina, na maioria delas, e nas faculdades de fisioterapia. Ou seja, se o aluno não quiser, o aluno não vê, porque adicionar as disciplinas optativas aumenta o preço da mensalidade. A real, nua e crua, é que muitos alunos não colocam essas disciplinas por causa da oneração dos custos na graduação. Uma graduação extremamente falha a respeito de preparar os profissionais para lidar com dor. Para eu trabalhar com dor, eu tive que passar por 5 pós-graduações. Eu estou fazendo a 5ª pós-graduação da minha vida, em 8 anos de formado. Para eu entender de dor, eu tive que fazer diversas formações internacionais, abdicar de diversas situações sociais, com amigos, familiares, para poder me aperfeiçoar, porque eu sabia que existia uma defasagem gigante no meu mercado para lidar com as pessoas com dor crônica.
Porque o paciente com dor crônica é visto por profissionais da saúde como se fosse chato, como se nada melhora porque ele não faz o que eu falo, nada melhora porque o problema dele é psicológico. Não! O psicológico apenas amplifica o seu problema, mas existe uma influência de base totalmente controlável no estilo de vida que você pode modificar para poder melhorar. Esse caminho de ir no ortopedista, fazer ressonância, tomar infiltração, tomar medicação, depois ir para a fisioterapia convencional, falhar, voltar no ortopedista e ter que ir para a cirurgia, é um caminho altamente custoso, caro e que resolve muito poucos casos. Por exemplo, os estudos com síndrome de falha cirúrgica mostram que para dor crônica na coluna, cada 2 pacientes que operam, um continua com dor. A eficácia dessa cirurgia é de 56%. Enquanto os estudos que comparam cirurgia versus tratamento conservador mostram melhoras iguais em 1 ano. Então você vai se submeter ao risco cirúrgico para essas dores? Estudos que mostram o efeito do tratamento conservador com fisioterapia de verdade para esses casos mostram que a taxa de sucesso é de 88%. Mas sim, ainda existem aqueles 12% que, mesmo fazendo a fisioterapia de verdade, vão precisar de um bloqueio, de medicação associada, de consulta com anestesista, consulta com ortopedista, talvez uma cirurgia. Mas qual que é a mensagem que eu quero te dar? É que se o fisioterapeuta for o primeiro profissional que você visitar, ao invés do médico, existe uma chance grotesca da economia do seu tratamento ser absurda. Por exemplo, tem um estudo americano da Julie Fritz que ela mostra que quando o paciente vai no médico primeiro e faz todo esse caminho que eu acabei de te explicar, o custo é de $2.700 a mais, até ele chegar no meu serviço de fisioterapia. Quando esse paciente vem direto aqui, o que acontece? Esse custa $2.700 a menos. E existe uma chance muito grande dele nem precisar ir no médico, de resolver o problema aqui mesmo. E o que é que eu defendo? Eu defendo que quando você for para uma emergência ortopédica, seja um fisioterapeuta que te avalie primeiro. Porque se você responder a movimento, isto é, se você responder a qualquer tipo de exercício e melhorar, você não vai precisar de nenhum procedimento de bloqueio, de cirurgia, de medicação. Você vai ter autonomia, você não vai precisar de nenhum profissional para melhorar. É só fazer os movimentos que o fisioterapeuta te prescrever. Agora, se você chegar na emergência, consultar um fisioterapeuta e você não responder a nenhum tipo de movimento, aí a gente tem que te encaminhar para o médico. Porque a gente encaminha para o médico para ver quais são as alternativas medicamentosas de bloqueio ou cirurgia que ele tem para o seu caso. Mas reitero, a estatística é pequena. Apenas 4% das hérnias de disco precisam de cirurgia. 96% melhoram com tratamento conservador ou com história natural. Sua hérnia de disco tem uma chance gigante de regressão quanto maior ela for. Isso mesmo, parece absurdo, né? Os estudos de Chiu et al. Têm mostrado que quanto maior é o sequestro do núcleo discal nessa hérnia, maior é a chance do sistema imunológico interpretar isso como um agente agressor e ir para aquela região, levar macrófagos, substâncias, células que são de defesa, para degradar aquela estrutura que saiu demais do disco. Então, muitos pacientes repetem a ressonância 2 anos depois, ou 6 meses depois do tratamento, e estão melhores da dor e da incapacidade, mas a hérnia está maior. Muitos pacientes estão piores 2 anos depois, repetem a ressonância e a hérnia está menor. Não tem relação nenhuma com o seu exame de imagem. Muitos pacientes não fazem nada e fazem a ressonância de novo e vê que a hérnia sumiu, simplesmente num toque de mágica. Não é toque de mágica, é história natural. Seu corpo se adapta a tudo que você imaginar. Essa semana a gente atendeu uma paciente que ela sofreu um trauma há 16 anos atrás, fraturou o fêmur, fez uma cirurgia. Depois da cirurgia, ela ficou com uma perna menor que a outra. E aí ela viveu com isso, teve vários episódios de dores lombares. E aí chegou no profissional, o profissional prescreveu uma palmilha para ajeitar o comprimento da perna. Depois que essa
paciente colocou a palmilha para alinhar o membro inferior, ela começou a evoluir com dor no ombro do outro lado da perna que ficou curta. E a gente investigava o ombro dela e nada resolvia, exame de imagem nada explicava, medicação nada melhorava. E eu falei para ela, olha, tira essa palmilha e se acostuma com sua perna menor que a outra. Em 2 semanas você vai estar sem dor. E ela já mandou feedback dizendo que está muito melhor depois que tirou a palmilha. O corpo dela está 16 anos adaptado com a perna menor que a outra. Você vai querer corrigir uma estrutura que não está gerando sintoma? Então, a gente tem que pensar muito quando a gente fala, quando a gente passa as informações para os pacientes. Porque essas informações geram gatilhos psicológicos que talvez os fisioterapeutas não saibam lidar. E talvez esse paciente tenha uma resistência para ir para a psicologia. Porque ele acha que terapia é coisa de maluco, ou terapia, não, o problema não é da cabeça dele. Então a gente tem que ter muito cuidado, de verdade. Enfim, falei demais, né? Espero que você tenha gostado das informações que eu passei aqui. Qualquer coisa, deixa sua dúvida aqui nos comentários abaixo desse vídeo, que a gente vai ter o prazer em esclarecer, tá bom? Um grande abraço, movimento é vida.